Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo da nossa série de vídeos curtos sobre gestão de risco e hoje vamos falar sobre as opções de avaliação de risco. Aqui os conceitos podem se misturar um pouco, principalmente quando a gente compara com a análise do risco, né? O que a gente fez até agora, fazendo a classificação, determinando probabilidade, severidade, estava relacionado à análise do risco, eu estava caracterizando esse risco. Quando eu estabeleço a probabilidade, estabeleço a severidade e crio ali uma maneira de ranquear esses riscos, de dizer qual é mais alto do que o outro, isso agora me dá a possibilidade de fazer o que a norma, o que a ISO 31000 chama de avaliação, que é decidir o que fazer com aquele cenário de risco. Então, aí surgem algumas possibilidades, né? Pode ser que eu tenha já um risco que está num nível aceitável, num risco controlado, em que eu não preciso fazer mais nada, eu vou simplesmente manter como ele está. Essa é uma das possibilidades e muitas vezes é o que vai acontecer na maioria dos casos, na maioria das vezes. Em outras situações, eu posso precisar partir para a minha decisão de tratar aquele risco, quando ele é alto demais e está num nível acima daquele que eu estabeleci como critério mínimo. Ele está além daquilo que eu acho que ele é tolerável. Então, se eu coloco ali um critério que uma severidade versus probabilidade vai dar uma pontuação de 8 como meu limite do que é aceitável, tudo que passar de 8 vai precisar de tratamento. E aí eu vou decidir o que fazer do ponto de vista do tratamento. Então, é um outro critério que nós vamos falar posteriormente. Uma outra possibilidade ao fazer essa avaliação de risco, ou seja, eu já pontuei e determinei qual é o tamanho desses cenários de risco, é aprofundar a análise. Eu quero saber mais sobre aquele determinado cenário e, portanto, eu vou continuar a investigação, realizar outros estudos, acompanhar por um tempo mais longo, para eu ter certeza se aquele risco tem ou não potencial para se tornar algo danoso para a minha organização. Então, nesses três conceitos de aceitar o risco como ele está, de tolerar esse risco da maneira que ele está hoje, de obrigatoriamente tratar esse risco, que seria o outro extremo, e no meio desse caminho aprofundar a análise, a gente tem aí três faixas de valores de pontuação. Então, sei lá, a gente poderia estabelecer que riscos muito baixos eu aceito, riscos médios eu investigo por mais tempo, eu acompanho por um tempo, seja através de uma investigação mais profunda ou simplesmente pelo acompanhamento daquele cenário por mais tempo, por um tempo mais longo, ou eu parto de fato para a necessidade de tratar o risco, e aí a gente vai aprofundar mais em outro vídeo, que são possibilidades de reter o risco, de compartilhar, de controlar e mitigar aquele risco, ou seja, tenho que fazer alguma coisa porque na situação em que ele está, ele não é aceitável. Eu preciso trabalhar com ele para entender melhor como ele se comporta no cenário, né, e no contexto em que ele está sendo analisado. Então, seguindo, né, a sequência lá da gestão de risco, que começa com a identificação dos cenários, com a caracterização daquele risco, com a avaliação que nós falamos alguns vídeos atrás, basicamente a determinação da probabilidade, da severidade, da combinação dessas duas coisas, eu agora preciso avaliar, e para fazer essa avaliação, algumas empresas, né, a forma mais tradicional de lidar com isso é, por exemplo, criar o que nós chamamos de uma matriz de risco, normalmente uma matriz de 2 eixos que cruza severidade com probabilidade. A gente mencionou que há outros critérios que podem estar envolvidos, como reversibilidade, capacidade de detecção daquele cenário de risco, tem várias outras coisas que podem afetar essa decisão, mas basicamente eu tento criar assim, um critério visual. A matriz de risco é uma forma visual de enxergar isso, em que dependendo do quadrante em que aquele risco está nesse gráfico de severidade com probabilidade, eu vou tomar uma decisão diferente, mas é o que vai permitir que eu decida o que fazer. É um ponto bastante crucial na gestão de risco, nessa gestão principalmente qualitativa, que está baseada em critérios muitas vezes subjetivos, que depende da avaliação dos analistas, né? E é crucial para você decidir o que tratar e o que não tratar. Então, no aspecto geral da gestão de risco, essa parte da avaliação é bastante crucial. É claro que dependendo do ciclo de vida de cada organização, do momento em que ela está na sua maturidade de gestão, é difícil dizer qual que é a proporção de riscos que vão estar em cada uma dessas três faixas, né?
do não fazer nada, do investigar mais ou do tratar daquele risco. Mas é tradicional que numa empresa que já tenha uma maturidade de gestão de risco desenvolvida e que já passou pelas diversas etapas, a gente vai cada vez mais transferindo esses riscos para uma área em que o que eu já tenho para controlar o risco é suficiente, então eu não preciso ter ações adicionais. Ao passo em que quando eu estou começando uma organização ou quando eu estou começando a fazer gestão de riscos, é natural que eu tenha que fazer muita coisa, né? Que eu tenha que atuar muito para gerenciar os riscos e, portanto, eu acabe tendo uma grande proporção dos meus cenários nessa condição de tratamento do risco necessário. É isso, né? O tratamento de risco é uma etapa que vem posteriormente, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Por enquanto, fiquem com esse conceito de avaliação que é extremamente relevante para decidir para onde ir e o que fazer. É isso.